Estão disponíveis? Bom, Marina, Tabata e Datena. Só Boulos e Nunes que não. Vou fazer a pergunta para o Datena. Datena, nos seus 26 anos, salvo engano, aí, de televisão, eu queria que você comentasse, né? Qual foi o pior prefeito da história? O que mais trouxe de aprendizado para você? Caso alguém aqui vença essa eleição, queria pegar essa experiência sua como jornalista e como apresentador, alguém muito ativo aí na televisão. Quem que é o pior prefeito da história da cidade de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, é duro de responder, hein? Já tivemos gente muito ruim. O Ricardo, primeiro, não foi eleito prefeito, ele foi eleito vice do Bruno Covas. Mas só o dinheiro que ele está gastando na campanha eleitoral dele, dá para fazer ponte, dá para fazer asfalto, dá para fazer tudo. E mais, quando ele fala que fez essa quantidade toda de asfalto, sabe quanto que ele gastou para fazer asfalto? Você tem ideia de quanto ele gastou para fazer asfalto? 5 bilhões. E pergunta se foi no começo da administração que ele iniciou o projeto de asfalto. Quantos acidentes estão acontecendo em São Paulo por causa de buraco de rua que você vai desviar e acaba atropelando ou matando alguém? Pergunta quantas calçadas do 1 bilhão e 500 mil metros quadrados que ele prometeu, que o Bruno prometeu, que ele não fez, que facilita atropelamento. O Ricardo pode não ser o pior prefeito, mas ele está ali, porque está prometendo coisas que não vai cumprir. Ele está fazendo obras eleitoreiras, gastando dinheiro pra caramba, que ele tem certeza absoluta que não vai cumprir, porque ele vai ser eleito o prefeito de São Paulo. Quem vai cumprir essas obras se não tiver o desprendimento que nós temos? Se for obra boa, a gente continua. O Ricardo, na verdade, que me perdoe, nós tivemos vários embates, principalmente no campo do jornalismo, e dentre esses todos embates, eu sempre coloquei a minha posição em relação à administração dele e não poderia voltar atrás aqui. Fica dentro do campo da administração, mas o Ricardo não cumpriu, infelizmente, nem 50% do que o Bruno prometeu. Marçal. Aumento de 23% em relação a dezembro do ano passado em pessoas em situação de rua. Isso não é um direcionamento à pessoa dele, mas, de fato, ele não é o prefeito, ele é um vereador que foi colocado no cargo, e se a população quiser abençoar ele para viver mais um período e esses 12 longos anos do governo Dória, você já sabe em quem você vota. Eu fiz essa pergunta para o Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, né, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. Tréplica, candidato. Olha, o Ricardo não está investigado nem indiciado, isso é verdade, na infiltração do PCC dessas companhias de ônibus. Mas há muito tempo a cidade inteira fala, todo mundo diz que tem PCC dentro dos ônibus. Será que o Ricardo nem imaginava isso? Em relação às obras que deveriam ser feitas em período emergencial, 70% dessas obras têm suspeita de conluio. Inclusive, não vou ouvir o Ricardo tocar num assunto que você não pediu, me pediu para não tocar, porque é um assunto pessoal. Eu não vou tocar nesse assunto. Mas você deveria ter mais zelo pela cidade que você administra. Você deveria saber o que acontece dentro da sua administração.
mesmo sem ser investigado, quando a gente for eleito prefeito de São Paulo, ou quem for eleito prefeito de São Paulo, vai ter a obrigação de analisar quem cometeu crimes com essas obras sem licitação e quem deixou cometer crimes com essas obras de licitação. Não pode um prefeito de São Paulo se omitir dizendo que não sabia disto ou daquilo. Omissão é pior do que uma ação ruim. Nada melhor do que você aceitar a situação, pedir investigação, como de fato você pediu dos ônibus, mas dessas obras há suspeição de conluio e não se sabe quem deixou esses bandidos entrarem no meio dessas licitações emergenciais, com empresas que, de repente, não tem ninguém trabalhando, que tem carros que são contratados, mas não tem ninguém para dirigir, e coisas que tais. Talvez sirva de exemplo para uma próxima oportunidade, se você